Você aí, gosta de sereias? Ainda tem dúvida se elas existem ou não? Em todos os lugares do mundo existem histórias sobre a existência de sereias, criaturas lendárias, metade humana e metade peixe. Mas será que elas cantavam mesmo para pegar os pescadores? Será que elas derrubaram vários barcos mesmo? Ou será que tudo isso é fruto de imaginação e lendas urbanas? Vocês pediram muito, galera, e hoje vamos apresentar para vocês algumas coisas que vocês não sabiam sobre as sereias. E esse vídeo aqui é uma parte 2, porque a gente já fez um outro vídeo contando várias histórias. E como vocês pediram muito e deixaram muitos likes, estamos aqui de volta. Mas antes então de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E se agora, se você já clicou no joinha e já se inscreveu, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galerinha, eu sou Daniel Molo. E praticamente todos os povos que dependiam do mar para se alimentar têm alguma história para contar sobre sereias. Em todos os cantos do mundo, as lendas são bem parecidas, sejam elas contadas no Japão ou sejam elas contadas lá na Itália. Um ser aquático, meio peixe, meio mulher, que enfeitiçaria os homens até se afogarem. Essas histórias são contadas de boca em boca há muitos anos, até chegarem na internet e começarem a se popularizarem cada vez mais. E muitos acreditavam que essas histórias seriam tipo fábulas para avisar os pescadores dos perigos do mar. Já outros afirmam que as histórias são verdadeiras e que vários pescadores já ficaram cara a cara com sereias. E como essas histórias então são passadas de gerações para gerações, dependendo do local, as sereias acabam recebendo nomes diferentes. E não é à toa que esses seres místicos estão sempre nas listas das criaturas mais encantadoras do mundo. Pois sempre quando falamos de criaturas, temos lá o lobisomem, o vampiro, o chupa-cabra, o monstro do Lago Ness e também as sereias. Porém, como todo mito, essas histórias nasceram de falta de conhecimento científico para provar a sua verdadeira existência. Isso porque, como já falamos, os mitos e histórias de sereias não são de hoje. E antigamente, por falta de conhecimento, as palavras tinham muito mais peso. E também por falta de tecnologia, vamos dizer assim, porque hoje as palavras não têm peso nenhum, o que tem peso é vídeo. Aí depois comprovação. A comprovação. E depois do vídeo tem ainda a comprovação se o vídeo é verídico ou não. Pois é. E antigamente não tinha como você filmar aquilo que você viu para comprovar que você tinha ficado cara a cara com uma sereia. Às vezes podia ser um outro peixe estranho que... E aí você achava que era uma sereia, contava pro seu amigo acreditava em você e a história ia correndo sem fim. E deve ser por isso então que as sereias são tão fortes e populares, pelas histórias sobre elas terem surgido há muito tempo, quando não tinha como comprovar essas histórias. Mas então, no vídeo de hoje, vamos ver alguma dessas histórias e no final tentar descobrir se as sereias existem de verdade ou não. Astagartes. Vamos agora para 2000 a.C. Naquela época, os babilônios louvavam o deus Ia, que era um deus que tinha mistura de um homem com um peixe. Essa figura era muito sagrada para os babilônios, e isso há 2000 a.C. E com essa adoração acabou surgindo a lenda de Astagartes. A lenda contava que uma garota havia cometido um crime com uma outra pessoa, tinha tirado a sua vida, e depois de ter feito isso, ela decidiu se esconder no oceano. Mas o oceano não teria gostado do que ela fez e se recusou a manter escondida a garota no mar. Com isso, então, a lenda conta que a garota ficou amaldiçoada e metade do corpo de Astagartes acabou se transformando em um peixe. E depois disso, então, várias pessoas lá da região acreditavam que Astagartes era uma sereia, por, segundo a lenda, ter ficado com aquela aparência de metade mulher e metade peixe. Isso há 2000 anos antes de Cristo, mais de 4000 anos atrás. Muitos anos depois, a lenda ainda estava viva e pessoas do mundo inteiro começaram a acreditar que existiam essas criaturas no oceano. Um exemplo disso foi que mesmo depois de 2000 anos, no século I depois de Cristo, as sereias já estavam conhecidas pelos romanos. O romano Plínio o Velho escreveu várias histórias sobre as nereidas, que eram consideradas pelos romanos como ninfas do mar. Plínio o Velho acreditava em sereias, e em Roma já estava espalhando para várias pessoas sobre a existência dessas criaturas. E depois disso, mais uma vez, as lendas continuaram, tomando cada vez mais força. Sereia Siasg. Agora vamos para a Escócia, alguns anos depois. Os escoceses contavam histórias de criaturas que aterrorizavam os mares de lá. Como é o caso de uma das lendas mais antigas referente às sereias, que veio de lá das terras altas da Escócia. As lendas contam a história de um ser que seria como uma donzela do oceano, conhecida também como sereia Siasg. E ela faz parte mesmo da mitologia escocesa, sendo um ser meio mulher e meio salmão. Lá muitos escoceses acreditam na existência dessa criatura. E existem várias versões diferentes sobre os contos dessa
dessa sereia. Alguns escoceses acreditam que ela não vive apenas no mar. Ela também viveria nos rios e nos córregos, fazendo ela aparecer em vários lugares. Além disso, as lendas contam que Ciasg teria poderes sobrenaturais, como se fosse um gênio da lâmpada. O homem que encontrar ela teria a chance de realizar 3 desejos. Ela iria realizar esses 3 desejos a qualquer um que capturasse ela, isso segundo a lenda. Porém, como na maioria das lendas envolvendo sereias, essa sereia Ciasg não era tão boazinha. Ela também era conhecida por atrair homens para o seu fim. Pois não sei se vocês sabem, galera, mas as sereias são conhecidas no mundo inteiro como atraentes e perversas criaturas, porque as sereias possuem uma aparência muito bela e também um canto que hipnotiza os homens. Então os homens, atraídos pelo canto, acabariam ficando encantados e hipnotizados, perseguindo assim a sereia até o fundo do oceano. A história de escoceses, galera, que teriam até se casado com sereias. Deve ter ficado doidão lá no mar e chegou nessa conclusão. E até tem gente que diz que teriam tido filhos com elas, tipo os Aquamenzinhos. Aí que nasce, né, o Aquaman. Pra vocês verem, galera, o tanto que em alguns lugares o lance das sereias existirem é bem forte. E a crença da galera também. Como vocês viram, já passamos por 3 lugares diferentes. 3 lugares diferentes que nem falam o mesmo idioma, mas que contam histórias sobre sereia. Os babilônios, os romanos e os escoceses. Vamos continuar aí. E agora vamos para a Grécia para continuar falando de sereia. Mas vamos falar do pai das sereias, o Tritão. Tritão, que nos desenhos seria o pai da Ariel, na mitologia grega é um dos deuses do mar. Pois é, galera, o Tritão, para muitos, é considerado como um deus marinho. E a história conta que ele era filho de Poseidon. E assim como as sereias, ele era metade humano e metade peixe. Sem contar também que ele é conhecido por carregar uma arma, um tridente mágico, que é aquele garfão de 3 pontas, bem representado no filme da Ariel. Para muitos, o Tritão seria a representação masculina de uma sereia. E na mitologia grega, o Tritão é conhecido como o rei dos mares. Segundo as lendas, o Tritão ajudava os marinheiros perdidos, encontrando assim um rumo de volta para a terra firme, para suas casas, salvando a vida de muitos marinheiros. Diferente até das sereias, né? Mas nem todas as histórias são assim. Outras histórias contam que Tritão não era tão bonzinho assim, porque as lendas também dizem que ele pode fazer tempestade. Inclusive, há uma história que ele teria feito uma grande tempestade que tirou a vida de vários marinheiros. Claro que ninguém tirou uma foto ou fez um vídeo de um Tritão ali, né, causando tempestade. Mas era o que os marinheiros gregos acreditavam nessa época. Todas as histórias, galera, mesmo sendo muito antigas, são pilares para que hoje em dia muitas pessoas ainda acreditem nessas histórias. E também acreditam na existência dessas criaturas. E com isso, então, chegamos nos tempos de hoje, no mundo moderno, na era da tecnologia, onde temos câmeras no nosso bolso. Então agora, galera, tudo precisa ser comprovado cientificamente e com provas reais para que essas histórias sejam comprovadas. E com tudo isso que estamos falando, chegamos em um documentário lançado pelo Animal Planet em 2012. Um documentário que se chama Sereias, o Corpo Encontrado. Esse documentário deixou muita gente confusa, porque mostrava claramente a existência de sereias, com todo aquele lance de comprovação, com vídeos e tudo mais. Mas como tinha falado também, o vídeo também tem que ser analisado, pessoal, pois pode haver alguma fraude ou até mesmo ser forjado. Se você assistir a esse documentário, vai ver que ele apresenta várias fotos e vídeos de sereias. Porém, galera, as cenas das sereias nesse documentário, que tenta provar a existência de sereias, não são reais. São cenas encenadas. O diretor decidiu colocar atores e atrizes vestidos de sereias para deixar o documentário mais interessante. Mas será que eles falaram ali, né? Ó, isso aqui, galera, não é uma sereia não, é só uma pessoa figurante, só pra deixar mais interessante. Não, eles deixaram talvez um textinho, um finalzinho rápido assim, ó. As imagens apenas... Já saiu já. Você não leu? O problema é seu. Se você não viu que era artificial, o problema é seu. E olha só, galera, o documentário fez tanto sucesso, né? Enganou tanta gente, deixou tanta gente perplexa, que no ano seguinte eles lançaram mais uma sequência. Sereias, a nova evidência. O problema, galera, é que tudo aquilo era um documentário. E geralmente documentários são feitos para contar um fato ou algumas histórias. E o fato deles preencherem documentários com imagens de sereias falsas espalham ainda mais uma mentira para o mundo. E o público, galera, então achou que tudo aquilo era verdadeiro e começou a espalhar ainda mais para as outras pessoas que as sereias realmente existiam. E que agora teria até um documentário do Animal Planet mostrando Olha lá isso. O vídeo da sereia, cara, ela existe de verdade, o Animal Planet mostrou. Mas na verdade era tudo encenação. O canal Animal Planet, inclusive, teve que
esclarecer isso. E contou que tudo aquilo era ficção, baseado em lendas e contos ao redor do mundo. É tipo o documentário do Megalodon. Esse documentário é baseado nas histórias dos pescadores que contam que já ficaram cara a cara com o Megalodon. Nós aqui da Discovery não estamos inventando nada, só estamos fazendo um documentário baseado na história do pescador. E coloca as imagens do tubarão gigante, não sei o quê. Pode haver um pouco de dramatização, um pouco de encenação, mas as histórias foram baseadas nas histórias do pescador. Só que assim, tinha que deixar isso claro, né, galera? Não adianta querer ter um vídeo pra provar e ser um vídeo falso. Tem que ser um vídeo verídico. Então, Lucas e Daniel, vocês querem dizer que sereias não existem? Eu não vi. Eu não sei, né? Eu não sei, eu não vi, eu não... Até então pode existir? Pode existir. Pode não existir? Pode não existir também, entendeu? Mas esse vídeo aí, esse documentário do Animal Planet é falso, galera. Pelo menos as imagens que provam que as sereias existem não são reais. Mas nós não vamos parar por aqui. E pesquisamos mais a fundo na internet pra ver se a gente achava alguma evidência real da existência de sereias. E galera, achamos algumas coisas interessantes que já foi supostamente encontrado a respeito dessas criaturas. No século XIX, foi encontrada na praia uma sereia sem vida. Esse seria o primeiro exemplar real, né, digamos assim, que alguém teria encontrado de uma sereia. Não dá pra saber ao certo que criatura era essa, mas parecia ser uma espécie híbrida, com um corpo de macaco e uma cauda de peixe. Com isso, então, essa descoberta única foi exposta em um museu de Londres. Claro que isso deixou muita gente chocada e confusa, até porque uma imagem dessa daí é pra acreditar. Parece ser uma prova concreta. Mas quando isso aconteceu? Aconteceu em 2000? Aconteceu em 1990 e bolinhas? Não. Isso aconteceu lá em 1842. E mesmo então ficando exposta em um museu, depois de alguns anos, algumas pessoas duvidaram se aquilo ali realmente era real e descobriram, galera, que aquela sereia era uma farsa. O próprio museu teria fabricado aquela criatura e inventado aquela descoberta apenas para atrair mais pessoas para o museu. Nenhum bicho, galera, nasceu daquela forma. Tá estranho, mano, você fica um negócio... Os caras pegaram e fizeram a costura ali, olha que bicho louco, tá seco aí. É isso aí, a sereia. Sereia, porra, sacanagem, hein? Sacanagem. E eles também descobriram que esse processo de juntar os corpos de duas criaturas não era tão incomum assim, já que isso já era feito por pescadores do Japão e até mesmo na Índia, com finalidades religiosas. Lá os japoneses e os indianos criavam essas criaturas e jogavam no mar. E é por isso que algumas criaturas estranhas eram encontradas depois, mas não era nenhuma criatura real, foi feita por mãos humanas. Como é o caso da sereia Fiji, que era essa sereia que estava no museu. Até porque nessa obra aí nem é real, nem era uma sereia de verdade. E também em 1860, o museu acabou pegando fogo e aí tudo que havia lá dentro acabou sendo destruído. Por fogo acima. Por água abaixo ou por fogo acima. Mas essa sereia ficou tão famosa na época que várias réplicas foram feitas e também enfiadas em vários lugares do mundo. Dizendo que sereia existia. Mas na verdade, nem essa sereia Fiji, muito menos as suas réplicas, eram verdadeiras. Outra evidência sobre sereia apareceu no YouTube. Dessa vez o vídeo mostra uma equipe de cientistas resgatando um corpo de um ser perto de um rio. Não dá pra ver muito bem o que os caras estão tirando, só dá pra ver um pouco da cauda de um peixe, né, que parece ser, e também um pouco do rosto da criatura bem de longe, quando eles colocam ela na maca. Além desse, existe um outro vídeo também, que mostra um grupo de pescadores tirando uma rede cheia de peixes, e junto com esses peixes é possível ver uma mão, que pode ser de uma sereia no meio dos peixes. Mas esse vídeo, galera, foi feito pelo Animal Planet, então não dá pra saber ao certo, né, se é uma sereia mesmo. Às vezes é apenas uma pessoa ali no meio, um ator. Botaram ele no meio dos peixes, né? E é por isso, galera, que se você quer saber, sereias existem? Eu acho que não. Não dá pra saber. A real, galera, é que não existe nenhuma prova concreta e nenhuma comprovação de que exista sereia. Seja ele no meio científico, seja ele no meio cinematográfico real, seja ele... sei lá, mano. Então eu acho que não existe. O que pode existir, galera, são criaturas aquáticas mutantes, bizarras, que a né? gente não conhece. Ou algum peixe que sofreu alguma anomalia, ficou maior. Mas sereia, a mulher, metade mulher, metade peixe que canta, que hipnotiza os caras, que é bonita, atraente, não sei o quê. É uma Aí eu crença. só vou acreditar no dia que não for uma crença. E for um fato. Fato, é. Ok, então é isso. Mas enfim, galera, as sereias são legais e são bastante interessantes. São legais sim, são histórias muito bacanas. Até você contando as histórias, você vê que, galera, são histórias bacanas. Porém, galera, não se passam de histórias. Mas e você? O que você achou de todas essas histórias? Achou que são apenas histórias? Achou que a galera fica louca lá no mar? Achou que realmente possa existir alguma criatura? Ou sei lá, já existiu e não existe mais, né? Sei lá, entrou em extinção, né? As sereias, né? Deixe aí nos comentários o que você acha sobre as sereias, se você gosta, se você não gosta. A gente gosta das sereias, só estamos deixando claro essa questão se existem ou não. Mas tem muita história ainda pra contar, então Exatamente. se você quiser, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque a gente pode trazer aqui uma parte 3, contando
várias outras coisas que vocês não sabiam sobre esses seres. Porque assim, galera, não é de hoje que isso acontece e não é agora que vai parar, então de foto, imagem, vídeo, histórias tem um monte. E como vocês gostam de saber, querendo ou não, estamos aqui para poder contar para vocês. Nós, amigos, somos contadores de história. Então a gente conta história de tudo. A gente conta história do que existe, do que não existe e no final a gente até tenta passar para vocês se é verdadeiro ou falso. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário e também compartilha esse vídeo para alguém que gostaria de ver essas histórias ou para aquela pessoa que acredita, né? E você fala assim, não, deixa aí de acreditar, não sei o quê. Enfim, compartilha esse vídeo sobre sereias. Se você gostou, então deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal também se não é inscrito, assistam outros vídeos aqui do canal se você tiver mais um tempo, tem vídeo de ontem, vídeo de antes de ontem, tem outros vídeos e tem vídeo também amanhã. Faça uma maratona, galera, ou então espere o vídeo que vai sair amanhã. Nós vamos ficando por aqui. É isso tudo, pessoal. Valeu!